Oi, eu sou Isabela. Eu gosto muito de ler e falar sobre livros. E eu quero falar sobre uma parte que eu gosto muito, 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 que é livros de esporte, que estão associados a esporte. Então tem bastante coisa de hóquei, já li muito livro de hóquei, de futebol americano, de, sei lá, futebol normal, de muita coisa. E eu busquei agora uns livros que eu tenha lido que fossem com mulheres que também fazem parte do esporte, não só como o principal, que normalmente é sempre tipo o homem que é atleta e tal. Então não. Busquei livros que fossem mulheres atletas. E alguns desses livros, a maior parte, o homem também faz parte de esporte, só que a personagem principal, e a gente acompanha a voz delas, elas são atletas. Então eu queria trazer aqui uma coletânea de livros pra vocês sobre isso. O primeiro, que é o mais recente que eu li, que foi Cult, da Mariana Zapata. A Mariana Zapata, já sabemos que é um slow burn eterno. E eu acho que ela deve ser ter alguma origem latina, porque todos os personagens dela têm uns nomes bem latinos. Vamos ter 2 livros dela nessa lista. E o Cult, de Mariana Zapata, tô aqui, ó, com um bonitinho que eu escrevi. Ele vai contar a história de Sal Cacilhas, sei lá. O espanhol que eu falo da Argentina é Cacilhas. Mas eu acho que no espanhol, que ela acho que é mexicana. Não, mentira, ela também é argentina. Cacilhas, deve ser Cacilhas. Sal Cacilhas. Então, basicamente a história dela, vou contar como eu tava contando pro meu irmão ontem a história. Ela cresceu sendo muito fã de futebol por causa de um jogador específico, que era um jogador da Alemanha, que eles estavam basicamente perdendo o jogo. Esse cara entra e ele tinha 19 anos e ele, tipo, mudou toda a trajetória. Fez o gol lá e mudou todo o rolê desse campeonato. E ela fica assim, tipo, deslumbrada nele. Ele é como se fosse... Eu falei pro meu irmão ontem o Neymar, mas eu falei, não, deixa eu me corrigir. Ele é como se fosse o Messi, porque ele tem muito mais premiações. Então é como se ele fosse tipo o Messi da vida. E ela cresceu vendo ele jogar e tal. E tipo, ele que motivou ela a ficar no futebol e tudo mais. Então, tipo, ela fez a carreira dela como jogadora profissional de futebol meio que por causa dele também. Tem outros motivos, mas também por causa dele. E ela sempre se espelhou muito nele. E ela cresce, né, vira jogadora de futebol. O irmão dela também vira jogador de futebol. E nisso ela tem algumas decepções com esse cara. Primeiro que quando ela era adolescente ela achava que ia casar com ele, que ele era, tipo, pra ela. E ela tinha isso na cabeça dela. Sendo que quando o irmão dela começou, logo que o irmão dela começou a carreira de jogador profissional, ele teve um jogo contra esse cara, que era o Cult, né? E ele teve um jogo contra esse cara e esse cara machuca ele. E aí ela já fica meio levemente, tipo, decepcionada, revoltada com ele. E logo depois ele se casa também. E ela fica tipo, acabou. É tipo o povo falando quando o Nick Jonas casou, entendeu? Mesmo rolê. E foram essas 2 grandes coisas, se eu não me engano, que aconteceu com ela. E aí, o time dela vai receber um novo coach. Esse cara já se aposentou, ele é, tipo, acho que 12 anos mais velho do que ela, se eu não me engano. Nas contas que eu fiz, acho que ela tem 27 anos e o personagem tá, tipo, com 30 e pouco. Quando ela tinha 9... Não, quando ela tinha 7, eu acho que ele tinha 19, uma parada assim. Enfim. Mas eu tinha feito as contas, são 12 anos. E o time dela vai receber um novo coach assistente. E aí é esse cara, que ele se aposentou, ele estava envolvido em umas polêmicas e tal, ele se aposentou, ele não ia mais jogar, e aí ele aparece lá pra ser o coach dela. E eles viram, tipo, ela era, tipo, apaixonada por ele quando criança, e logo depois, quando eles se encontram na vida real, eles viram, tipo, enemies. Então viram, tipo, um enemies to lovers. E ela começa, tipo, ela é a única pessoa do time que fala o que tá pensando pra ele e tal, e eles começam a se aproximar bastante. É um slow burn eterno, porque é a Mariana Zapata. Então, assim, milhões de páginas de slow burn eterno. E o nome dele é Rainer Coach. E aí é muito engraçado, porque eu falo um pouco de alemão, e aí eu ficava vendo as coisas que ele tava falando, eu ficava assim, tipo, gente, e não traduz, sabe? Então, tipo, ele ficava chamando ela de, tipo, querida em alemão, acho que era Schneckel que ele chamava, e aí eu ficava, tipo, ela não tá entendendo nada, mas eu tô entendendo. E, enfim, uma coisa que eu vi outro dia no TikTok, uma pessoa falando, que eu falei, concordo. Que a pessoa falou assim, Mariana Zapata, por favor,
quando você lançar o livro, lança logo depois uma versão no POV masculino, porque assim, tipo, a gente só fica vendo a mulher falando e sem saber o que tá acontecendo até o final, e tipo, dela só começa a acontecer alguma coisa em 80% do livro, entendeu? Mariana Zapata pra vocês, é isso. E o outro, já vou pular pra outro da Mariana Zapata também, que é From Look Off With Love. Eu li esse livro faz muito tempo e eu gostei muito. Eu acho que eu dei 5 estrelas quando eu li. Nesse livro, a gente acompanha a personagem principal, que é Jamine Santos, tá vendo? Outro nome latino. E ela viveu para patinar no gelo. A vida dela toda foi feita para patinar no gelo. Então, tipo, ela trabalhava para poder pagar todo o rolê da patinação. E ela patinava em dupla. E ela perde essa dupla, o cara, tipo, larga ela. E ela sente que é o último ano que ela tem pra competir, pra tentar chegar no nível que ela queria, tipo, de Olimpíadas e tal. Então ela sente que é o último ano que ela vai poder fazer isso e competir, e o cara simplesmente abandona ela. E ela tem que arranjar um novo parceiro. Só que, no local que ela treinava, o dono, tipo, a família que era dona do estádio, o menino da família, também competia. E ele tava precisando de uma parceira e pede pra ela ser. E eles meio que se odiavam. Tipo, eu sinto que era mais ela odiava ele do que ele odiava ela, mas assim... E ela era a melhor amiga da irmã dele e tal, não sei o que. Então, tipo, ele precisa de uma dupla. E ela aceita ser essa dupla. E aí, que é o Ivan Lukov. E eles conhecem desde criança e tal. Então, tipo, acompanha toda a trajetória dela, do que ela precisa fazer, tipo, de tudo que ela abdica na vida pra poder ser uma patinadora, pra poder conseguir ir atrás dos prêmios que ela quer, tipo, do nível de competição que ela quer. Também... slow burn eterno. Eu acho que Mariana Zapata gosta muito de um slow burn e de Enemies to Lovers. Eu tô sentindo. O próximo livro é Icebreaker, da Anna Grace. Todos esses livros têm hot, então assim, porque o da Hannah Grace foi tipo meio que virou uma polêmica por causa da capa, que é bobinha e as crianças leem e tipo, não é pra criança. Mas eu gostei muito desse livro. Nesse livro, a gente acompanha a Natasha Allen, que ela, o objetivo dela de vida é bem parecido com a vibe de From Look Off With Love, que ela também tem o mesmo objetivo, que é chegar no time USA das Olimpíadas. E aí, ela tá na faculdade com uma bolsa pra poder fazer patinação no gelo. E aí, o que acontece com a Anastasia? Ela também compete em dupla. E o cara que compete com ela, ele é um chato. Nossa, ele é um chato. Parece o Cole de Trono de Vidro. Nossa, muito chato. Aí, o que acontece é que a faculdade tem 2 ringues de patinação. E aí, num deles, eles treinavam. Tipo, eles treinavam patinação no gelo. E no outro, o time de hóquei treinava. E aí acontece um problema lá que o estágio deles, né, o ringue deles de patinação é estragado, e aí eles não conseguem, tipo, não tem mais lugar pra treinar, eles vão ter que dividir com o pessoal do hóquei. E ao mesmo tempo, o parceiro dela lá, a dupla dela, ele se machuca e não vai poder treinar com ela. E aí, por causa de toda a confusão lá e tal, não sei o que, o capitão do time de hóquei se oferece pra treinar com ela até o cara poder voltar. Pra poder voltar lá e tal e assumir os treinos. Então, pra ela não ficar sem treinar, ele se oferece. Que é o Nathan Hawkins. E ele é muito legal. Eu não lembro se esse livro tem Double POV. Não lembro. Mas eu já li o próximo livro da Hannah Grace. E, nossa, muito legal. Não, eu gostei muito. Esse faz muito tempo, mas gostei muito. Próximo livro na verdade, a mulher nesse livro, ela é uma ex-atleta, que é The Cheat Sheet. Eu nunca sei falar isso. Da Sarah Adams. Esse, eu tenho certeza que já tem em português. O Icebreaker também. Eu sei que tem em português. Eu acho que From Look Off With Love também. Não lembro se Cult tem em português. Mas vou procurar. Mas esse The Cheat Sheet tem em português. Não lembro qual é o nome. Eu acho que é As Táticas do Amor, algo assim. A capa é verde. Esse livro, ele não vai ter hot, entendeu? Tipo, ele não acontece nada, aquele closed doors. Mas nele a gente vai acompanhar a história da Brie Camden com o melhor amigo dela, que é o Nathan Donelson. I don't know, you tell me. Que ele joga NFL.
Então ele joga futebol americano. E eles são amigos de infância e tal, não sei o que. E ela era bailarina. E o sonho dela era ser bailarina profissional. Só que ela sofre um acidente e perde a mobilidade, né, e tal. E não consegue mais trabalhar com isso. E aí ela abre um estúdio pra dar aula de dança. E aí ela tem esse estúdio e tal, só que, tipo, ela tá meio que struggling in life, sabe? Tipo, ela tá, tipo, com problema financeiro e tal, tipo, o local que ela dá aula, eles vão querer cancelar, tipo, vão aumentar o aluguel e ela não tem como pagar e tal, e o cara, tipo, o melhor amigo dela é da NFL. E aí o cara quer pagar tudo pra ela, porque, tipo, claramente apaixonadíssimo por ela, mas ela não entende, eles estão numa friend zone eterna. E aí, tipo, ele vai e compra o... Como que é o nome? Ele compra o prédio pra ela poder continuar dando aula lá, entendeu? E não subir o aluguel dela. E aí, como é que é o plot, né, dessa história? Ela um dia fica bêbada num bar e ela fala pro TMZ tudo sobre ele, que ele é maravilhoso e tal, não sei o que lá, e viraliza. E o publicista dele fala que seria interessante pra carreira dele se eles fizessem esse fake dating. E aí eles ficam, tipo, como um casal fake. Mas os dois claramente se gostavam e estavam tentando sair dessa friendzone. Ele é bem legal, eu já li outros livros também dessa autora, que são todos bons. E por último, na verdade, tenho outros dois mais do que eu imaginava. Esse eu nunca li, mas eu li os outros livros dessa autora. Não sei porque eu comecei pelo segundo, que todos tipo, como se fosse aquele do The Cat lá, do pessoal do rock. Só que esse é de uma outra autora sobre pessoas jogando futebol americano. Então tem vários. Eu comecei pelo segundo, eu li o segundo, terceiro, quarto, mas eu ainda não li o primeiro. Chegarei lá. Esse primeiro se chama Fair Cat, da Candy Steiner. E o que acontece é que tem uma menina que joga no time de futebol da faculdade. E aí ela vai jogar no time de futebol americano da faculdade e quando ela recebe o roommate dela, que vai ser, é o melhor amigo do irmão dela e eles se odeiam. E eles jogam no mesmo time, né? Então eu já vi essa personagem nas outras partes da história, que ela já aparece depois, né? Porque continua outros casais do mesmo núcleo. Mas eu ainda não li. Mas eu achei isso muito interessante porque ela é uma mulher jogando futebol americano a nível de faculdade. Ela não chega a nível profissional, até porque não existe nenhum time que aceite mulheres até hoje, né? Então é bem legal ver a trajetória dela e o que ela quer fazer com a vida dela depois disso. Eu não sei se nesse livro exatamente fala sobre esse pós, espero que fale, mas não sei se fala, mas nos outros que eu li eles falam dos pós, né? Então o que ela vai fazer? Todos os livros são bem legais, eu acho que foi o último, se eu não me engano, o terceiro dessa mesma autora, vou colocar aqui, que eu dei 5 estrelas, que fala sobre luto e tal, tipo, são 2 personagens que estão, tipo, convivendo com o luto de ter perdido pessoas importantes na vida dele, e eles se encontram, bem legal, eu gostei muito, muito, tipo, me fez refletir muito, eu acho que eu dou 5 estrelas muito pra livros que, tipo, me deram muito entretenimento, ou que me fizeram refletir muito sobre a vida, então, esse livro dela recebeu 5 estrelas, não esse Fair Cat, mas outro dessa mesma autora, que vale a pena ler. E por último, um que é esporte. Não vamos falar que não é esporte, mas não é um esporte físico, talvez. Enfim, é de xadrez. Esse é o primeiro livro da Ellie Hazelwood que eu gosto. Primeiro. Eu li vários. Eu fico, qual é o problema dessa mulher? Ninguém ensinou biologia pra ela. Eu já fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, que ninguém ensinou biologia pra essa mulher. Que eu fico assim, como que ela pode ser cientista e não saber coisas básicas, entendeu? E eu fico, chocada. Enfim, esse livro se chama Checkmate e é de xadrez. Então a menina vai virar, tipo, muito estilo aquela série da Netflix do Gambit, que eu não lembro o nome, mas que ficou muito famoso, que todo mundo começou a jogar xadrez, mesmo nessa mesma vibes. Ela, tipo, tem uma família pobre e que o pai dela jogava xadrez profissional. O pai dela morre e ela e a mãe dela tem artrite, acho que é artrite, se eu não me engano, artrite reumatoide. E a mãe dela, tipo, tem que parar de trabalhar, ela meio que é autônoma, que ela é, tipo, jornalista, então ela escreve algumas peças e tal, só que ela não consegue trabalhar tanto, porque tem dias que ela acorda muito mal e não consegue trabalhar. Então ela meio que
passa a ajudar a família, meio que sustentar a casa, resolver todos os problemas. Então é como se ela virasse a mãe do rolê e tem que cuidar das duas irmãs mais novas. E as duas irmãs mais novas dependem completamente dela. Então, tipo, pedem coisas, ela tem que pagar as coisas, e ela, tipo, é uma aluna excelente, tem, tipo, um QI excelente lá, e ela é muito boa no xadrez. Só que ela larga o xadrez e nunca mais quer voltar pra isso. E ela passa a trabalhar e tal pra poder juntar dinheiro. Ela tinha ganhado bolsa pra faculdade, ela decide não ir, não aplicar pras faculdades, porque ela tem que sustentar a família. Então ela bota isso tudo num segundo plano pra poder sustentar a família. Então ela trabalha numa de mecânica. E aí nisso, o que acontece na história? Primeiro, a melhor amiga dela ainda compete com xadrez e tal, não é super boa, mas faz isso pra application das faculdades. E a amiga dela vai pra uma competição e precisa de uma pessoa só pra ocupar um lugar. E aí pede pra ela ir só pra ocupar o lugar. Só que nisso que ela vai pra competição, ela ganha do cara que é o melhor do mundo. Que é tipo, tem o título de melhor do mundo há muito tempo. Que ele tem esse título e ninguém consegue tirar dele. E aí ela vai jogar por jogar e ela ganha dele. E aí as pessoas começam a ir atrás dela e tal. E aí uma moça que tem tipo um clube de xadrez oferece pra ela fazer um estágio pra poder tipo ganhar um dinheiro pra jogar xadrez. Só que ela é traumatizada com xadrez por causa do pai dela e ela não quer isso. Só que nisso ela tá lá no mecânico e o mecânico ele fazia, tipo, tentava passar a perna nos funcionários não, também nos funcionários, mas nos clientes. E aí, tipo, uma moça foi fazer, tipo, uma cotação, aí cobram a mais, ela fala, tipo, não deveria ter feito isso, eu não precisava ter feito isso. Ele fica, tipo, vou tirar esse dinheiro de você e demite ela. E ela se vê sem nada, né? E aí ela decide pegar esse estágio pra fazer, só pra, enquanto isso, ela ter dinheiro pra poder sustentar a família e tal, e juntar dinheiro pra poder fazer o certificado lá dela de mecânica, porque ela não tinha, ela trabalhava porque era a oficina do amigo do tio dela, que vendeu depois a parte dele, e aí ela ficou meio que, tipo, abandonada. Ela foi trabalhar lá por causa do tio, mas assim que ela entra, o tio sai. E aí o cara não gosta dela. E aí ele usa isso como desculpa pra demitir ela. Então ela pega esse estágio pra poder sustentar a família e tal, e ela fala que vai olhar o xadrez como se fosse realmente um emprego. Então ela não vai pensar em xadrez fora daquilo e tal, e tudo mais. E o cara que ela ganhou, né, na competição, ele fica, tipo, obcecado por querer jogar de novo com ela. Ele vai na casa dela pra pedir pra jogar de novo com ela, porque ele fala que, tipo, é como se, assim, ele já tá tão entediado daquela vida que ele sempre ganha e tal, e, tipo, as pessoas não chegam no nível dele pra jogar, tipo, o jogo não fica mais interessante, sabe? Ele só ganha. Então ele vê um jogo que agora vai ser interessante, e aí ele quer jogar com ela pra poder, tipo, estimular a mente dele, sabe? Enfim, e é bem nesse mesmo estilo da série, só que a Ellie Hazelwood, ela agora aprendeu biologia. Ela tá aprendendo biologia. Fiquei assustada. Que eu já falei pra minha amiga, eu falei, quero ver o que ela vai fazer nesse livro. Mas pra mim foi o melhor que ela escreveu. Foi o melhor que ela escreveu até agora. E tirou um pouco do universo de PhD e tal, não sei o que é tudo, tava sendo super, super, super repetitivo igual. Os plots, o que acontece, todo o rolê lá do Third Act Breakup é tudo igual, sempre, mas já espero por ser ela. Inclusive não li o novo livro dela, acho que é Bride, alguma coisa assim, que é de Ômega Verso. Vou ler pra poder ver, estão falando bem. Vou ler, mas ainda não li esse livro. Eu acho que por hoje é só. Não temos mais nenhum livro. Depois vou fazer um vídeo falando só sobre indicações de livros de rock. E assim, esse vai ser uma conversa bem grande. Por quê? Eu leio muito livro de rock. Eu gosto muito de livros de rock. Eu acho que eu li uns 20 e poucos livros. E vou fazer uma categoria de melhor a pior das notas que eu dei. Mas já aviso que eu já vi ali umas coisas que eu já fiquei assim, tipo, por que eu dei essa nota nesse livro? Porque eu penso nesse livro até hoje, entendeu? Enfim. E aí vamos conversar sobre isso. E agora em janeiro eu já li, acho que 12 livros estão no meu 13º. Também vou fazer um vídeo sobre todos os livros lidos em janeiro. E depois quero fazer, enfim, vários planejamentos futuros. Mas se você tem alguma indicação de livro com mulher no esporte, por favor me manda. Escreve aqui, me manda, porque é difícil de achar. Eu olhei todos os que eu li e eram tipo 30 e poucos livros só de categoria esporte que eu li. E eu só achei esses. Então, por favor, mande indicações. Tchau. Obrigada por ficar até aqui.